Boa noite, galera. Boa noite. Eu sou o Lucas Veríssimo e estamos no ar com Agora é Tarde. Eu sou Lana Velar e nosso programa hoje tem presença VIP. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Imagina, eu que agradeço. Muito boa noite para você que está em casa. Boa noite a todos aqui, em especial a professora Liane Covém. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Hoje estamos trazendo para vocês dicas do mercado profissional com o grande especialista e o jornalista e professor Guilherme Cruvinel. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Eu vou apresentar o Guilherme para vocês. Ele é um jornalista graduado pela PUC Goiás e professor graduado em letras, português e inglês, também pela PUC. Trabalha na área de rádio e TV. Atualmente concilia atividades nas áreas da educação e jornalismo, ministrando aulas de língua portuguesa e língua inglesa nas redes públicas e privadas de ensino básico e também no ensino superior. Com a graduação e apresentação do programa Goiás Bem no Enem, pela TV Brasil Central. Por fim, cuida e mediu o acervo fotográfico do avô Hélio de Oliveira, fotojornalista pioneiro em Goiás, relacionando-se com a imprensa goiana. Vamos começar falando da sala de aula. Quando você começou a dar aula, Guilherme? Já tem um certo tempo, no período que eu comecei a faculdade de jornalismo, a primeira graduação que eu fiz, eu já mexia com sala de aula. Praticamente eu comecei a dar aula desde os 16 anos, vamos dizer assim. E a coisa só foi aumentando a cada dia que se passou. E para você, Guilherme, qual deve ser o papel do professor? Olha, a própria profissão, né? A profissão ela se resume, né, em uma única palavra, seria o ensinar. Só que o ensinar, ele não tange apenas a presença do professor ali em sala de aula, no caso, nesse período nosso, nesse período de pandemia, que está tudo muito complicado para todo mundo, para aluno, para professor, mas aquele cuidado que você tem, a lida com que você tem. Eu brinco muito com os meus colegas, os meus alunos nas universidades que eu trabalho, que o professor ele tem que ter o tato para a coisa, porque às vezes até é um exagero de minha parte falar, mas não é qualquer um que consegue atuar em uma sala de aula, porque envolve paciência, envolve disciplina, envolve método, envolve didática. Então, assim, são N fatores que nós temos que levar em consideração, né, nessa questão da sala de aula. Então, assim, é uma coisa que é muito séria, vamos dizer assim, é muito séria, né, como qualquer profissão, é muito séria, mas lembre-se, você está tendo um contato com pessoas, e são 40, 50, 60 cabeças pensantes individualmente, cada uma pensando de um jeito. Então é isso que nós temos aí dessa questão da sala de aula, né, essa lida na sala de aula, esse ser professor. E a responsabilidade, né? Querendo ou não, o senhor mexe muito na educação. Ixi, muita. Informação. Quando você trabalha, como é o meu caso, que você trabalha com praticamente todas as idades, desde o 6º ano, que são crianças, passando pela pré-adolescência, 9º ano, primeira série do ensino médio, chegando na adolescência mais madura, vamos dizer assim, na 3ª série, nem tão madura às vezes, né? Que a gente também tem que reconhecer essa parte, né? Mas assim, e quando você lida também com o ensino superior, que aí você já lida com pessoas maiores de idade, então você tem que ter todo o preparado, você tem que se preparar assim, piamente, porque são cabeças, são faixas etárias diferentes, são modos, são didáticas diferentes. Hoje em dia você dá aula em vários lugares, né? Atualmente, 5 lugares. Nossa, como você consegue conciliar os horários? Olha, é difícil, viu? Isso aí eu não posso negar não, mas assim... Disciplina comigo, disciplina com tudo, certo? Tem horário para tudo, tem horário para atuar em um colégio, tem horário para atuar em outro, tem horário para atuar na universidade A, na B, na C, certo? Se não, já não dorme. E esse encanto pela língua portuguesa vem de onde? O senhor lia muitos livros na adolescência? Olha, digamos que eu tenha passado a gostar da leitura quando eu comecei meu ensino médio. Conheci novos professores, novas cabeças, porque assim, eu estudei durante muito tempo com os mesmos professores. Então, assim, quando houve aquela troca, certo? Novos olhares para determinadas disciplinas. Eu nunca fui um professor da área de matemática, nunca fui um aluno da área de matemática exatas, nunca foi meu forte, né? Feliz ou infelizmente, nunca foi meu forte. Mas eu sempre gostei muito de leitura, muito de interpretação, essa lida com as normas da língua, tanto da língua inglesa quanto da língua portuguesa. Porque trabalhar com as normas da língua, e aí consequentemente vem o texto, as leituras literárias, né? Então são coisas assim muito gostosas de se ter, são hábitos que todos nós deveríamos ter na vida, né? Mas infelizmente nós sabemos que nem todos têm esse hábito. Cada dia fica mais difícil, né? Justamente. É fácil escrever e falar bem o português? Olha, fácil não é, mas é aquela coisa,
Leu uma vez, você nunca mais deixa de ler. Você se preparou uma vez, você teve aquela primeira disciplina, né? Aquela disciplina, digo assim, aquela metodologia com aquela leitura, ler todo dia, sei lá, de repente treinar a locução todo dia, é outro nível. Aí muda, com certeza, muda até o tipo de conversa que você tem. E é muito melhor, convenhamos, você pegar pessoas que saibam conversar hoje em dia, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo. E para você, quais são os erros mais grotescos na nossa língua? Olha, a gente tem sempre que lembrar que existe uma gramática que cuida da questão textual, na escrita, e a gente tem aquela gramática que tange a fala. Lembrando que nós temos sempre que diferenciar o que é certo e o que é errado na fala, certo? Uma coisa é você falar errado, outra coisa é você ter o hábito de falar uma palavra diferente, sendo que ela tem aquele mesmo significado, que são os famosos regionalismos, as variações linguísticas. No entanto, quando você pega um seja e um menos, dói assim no fundo da alma. Dói assim da raiz do cabelo até a ponta do dedão do pé. Os dialetos regionais devem ser respeitados? Com certeza, mas não tem nem dúvida, porque é o modo de falar correto. Os dialetos existem na língua, certo? Então aquilo ali é o modo de se falar corretamente. Respeitados tem que ser, mas infelizmente nós temos aí o trato com o preconceito linguístico, que é uma coisa muito séria. Inclusive que é discutido até em temáticas relacionadas às redações do Enem. Cada dia mais os jornalistas de TV têm adotado uma linguagem mais informal no estúdio, como chuvarada, calorão. O que você acha disso? Qual a sua opinião? Olha, isso faz com que você consiga se aproximar do público, porque afinal de contas toda aquela pompa do jornalismo televisivo, aquela coisa séria que nós tínhamos até aí meados do início da década de 2000, né, dos anos 2000 aí, mudou totalmente. Era uma linguagem totalmente, existia quase que aquele jornalista que ele trabalhava em rádio, mas ele estava ali fazendo trabalho em televisão. Então tinha toda aquela seriedade, vamos dizer assim, um Cid Moreira, um Sérgio Chapelain, até mesmo o William Bonner, se a gente parar para analisar. No entanto, com essas novas adoções de vocabulários, chuvarada, friaca, chuviscos, chuvinha, né? Entre outras coisas, aqueles joguinhos que nós temos com as palavras dentro de um estúdio de televisão, até mesmo fora do estúdio de TV, nas transmissões ao vivo, nas reportagens e por aí vai. Vai se aproximar do público sim, porque nós temos públicos de classes A, B, C, D, E. Nós temos aquele público que está em casa almoçando, se for na hora do almoço, nós temos aquele que está acordando, nós temos aquele que está dormindo naquela hora. Então assim, tem todo um jogo de linguagem diferenciado. E isso é bom, porque isso vai sim chamar a atenção do público. Inclusive, devo tocar nesse assunto aqui na minha época de faculdade, né? Assim, já tem uns bons anozinhos aí atrás, né? Tinha uma certa professora aí, que eu não vou mencionar quem, que eu brigava muito com ela, porque eu gostava muito toda aquela questão formal, né? Mas aquela coisa, nós custamos aprender que o jornalismo ele está em mudança. Né? Mudança de quê? De linguagem, no caso da televisão a mesma coisa. Só que é melhor eu não entrar nesse assunto não, porque senão daqui a pouco vão cortar essa gravação aqui, a coisa não vai ficar muito boa. E essa linguagem formal aproxima mais do público? Né? Ah, não tem nem dúvida, essa linguagem é uma coisa assim que realmente veio a revolucionar. E outra coisa, existem várias, agora, não tinha até então, mas digo por mim, uma das minhas linhas de pesquisa é o estudo da linguagem telejornalística. O modo do apresentador de falar, esse modo diferenciado de falar. Nós temos vários exemplos aí de bons apresentadores, por exemplo, Rodrigo Bocardi, da Globo, o Chico Pinheiro, que foi o precursor de toda essa mudança na linguagem, vamos dizer assim. Aí a gente passa lá para a Record, que já tem uma tendência no jornalismo mais informal, já de muitos anos, que ela, assim, a emissora, a Record TV, que foi a precursora nessa questão da nova linguagem na televisão, né? Nós temos aí, por exemplo, Balanço Geral, certo? Que sempre foi um programa apresentado de pé, que já foi um diferencial, né? A própria TV Serra Dourada também já tem adotado, né? A gente parte inclusive para as emissoras de rede, SBT, a Rede TV, entre a Band e por aí vai, né? Graças a Deus nós temos essa nova adoção da linguagem. Guilherme, mesmo formado em letras, por que você quis cursar jornalismo? Bom, digamos que as duas áreas, né, tanto a educação quanto o jornalismo estejam no meu sangue, né? Porque eu venho de uma família que eu tenho jornalista pioneiro aqui em Goiânia, né, aqui no estado de Goiás e tudo mais, né, fotógrafo, fotojornalista Hélio de Oliveira, mas eu sempre gostei também de ensinar, eu sempre tive esse tato para ensinar, né, como assim, eu tenho experiências já desde pequeno, desde 16 anos, 17 anos, eu fazia substituições em escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, também por ter crescido em uma família de professores, né, dos dois lados, paterno e materno.
Os meus colegas falam, os meus ex-professores, que são atuais meus coordenadores, né, e também eu trabalho com alguns ex-professores, eles falam assim que eu sempre tive esse dom de ensinar, só que só foi aflorado depois que eu fiz a primeira graduação, né, mas assim, gosto muito, não posso negar, eu gosto muito, tanto de ensinar quanto desse tato com o jornalismo. Fiquei fora um tempo, voltei, certo, mas graças a Deus agora conciliei as duas áreas em uma só, o que é muito bom. Eu fiquei sabendo que você e seus colegas fizeram como TCC um documentário sobre o abuso sexual de crianças. Para você, como foi tocar nesse assunto tão delicado? Olha, como você mesmo diz, né, é um assunto muito difícil, porque nós temos que pensar que é uma coisa que existe, é uma coisa que é viva e que às vezes até a própria mídia mascara por consequência até do próprio uso da linguagem, porque até para o apresentador, para o jornalista que está ali na cobertura, naquela reportagem, de repente na transmissão ao vivo que prendeu o responsável por aquilo ali, né, é algo muito difícil, certo? Você gravar uma reportagem sobre pedofilia, sobre o abuso sexual de uma criança, de um adolescente, não é algo muito agradável, é algo que você tem que ter mesmo estômago para a coisa. Porque senão você acaba por caminhar para o outro lado, talvez um lado do protesto, um lado da indignação, mas você está ali, você está mediando aquilo ali, você tem que ter literalmente o tato para mostrar aquilo que está acontecendo, né, aquele horror, né, aquela situação horrível que aconteceu ali, mas ao mesmo tempo você tem que ter o jogo de cintura para você de repente não chorar em frente a uma câmera, porque isso é tido como, não é algo muito bom na televisão, mas nós somos todos filhos de Deus, né, gente? Nós todos temos sentimentos. E assim, não foi fácil você estar ali com pessoas que sofreram abuso na infância, passaram por todo um processo de cuidado psicológico, vamos dizer assim, né? De repente você até conseguir uma entrevista com alguém que praticou tal ato. Você, aluno, você pega um tema desses para uma abordagem de um trabalho de conclusão de curso, que é um tema difícil até de pesquisa. Então, assim, ou você cai de cabeça, ou você muda logo de início. Aí depende muito do seu orientador, da sua orientadora, né? Porque também tem o apoio dela, porque afinal de contas aquilo ali para você é tudo novo. Tanto que quando você faz uma segunda monografia, um segundo TCC na vida, você já tem um outro olhar, você já consegue fazer aquela coisa muito mais fácil. Mas naquele momento ali, precisa ter muita cautela, muita paciência, certo? Porque é uma situação muito grave. Você chegar em uma banca de TCC, você ver a banca chorar, é porque aquele trabalho rendeu. Pode ser que tenha te tirado um 10º, 2, ou tenha tirado 10 ali naquele momento, mas é o sinal que realmente você cumpriu a sua proposta, certo? Não que a banca tenha que chorar, jamais, não é isso, mas é porque realmente, turma, é um assunto muito sério. É que nem você lidar com coberturas relacionadas a mortes, certo? Por exemplo, mortes de famosos, teve aquele acidente lá no sul, com aqueles jogadores de futebol lá daquele time lá do sul do país, que foi algo muito sério, Chapecoense, que foi algo muito, muito sério, foi algo que tocou a mídia brasileira. Todos os canais, todos os veículos de comunicação do Brasil estavam com foco ali. Então, assim, tem que ter sim o jogo de cintura. E é tão difícil deixar o lado, vamos dizer, humano de lado para conseguir fazer uma boa produção. Nossa, demais. Demais. É coisa quase que assim, é uma missão mesmo. Ou vai de cabeça, ou troca de tema. E de preferência troque a tempo, né? Porque senão não dá tempo de a gente fechar o tema. Então foi muito difícil abordar esse tema com as vítimas. Muito mesmo. Que bom que deu certo. Muito, né? Ganhou até Graças a Deus. Da PUC em 2015. E depois de formado em jornalismo, você chegou a trabalhar em alguma redação? Olha, eu passei por alguns momentos difíceis, assim, após a minha formação de jornalismo, questões pessoais, infelizmente, assim, eu fiquei um tanto quanto afastado. Tive os meus momentos de estágio, trabalhei trabalhei na PUC TV, trabalhei em estágio na TV Record, né, cumpri estágio na Record, na PUC TV, Rádio Difusora, cumpri estágio em assessoria de imprensa, em órgãos do governo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Mas o trabalho com redação jornalística, seja TV, seja rádio, é algo que eu retomei não faz muito tempo, mas assim, eu sempre gostei, eu sempre estive ali, tanto que uma das minhas linhas de pesquisa do meu mestrado é justamente essa lida com o telejornalismo. Eu nunca deixei de gostar, eu sempre gostei, tenho prova disso viva, né, que sempre foi uma área que me encantou muito, sempre quis seguir por essa área. Graças a Deus agora consegui conciliar as duas áreas.
Qual a sua preferência? Redação de jornal impresso, rádio ou TV? Eu sou meio suspeito de falar, né? Tudo que vem da radiodifusão, né? O rádio em si, a TV em si, sempre me chamou atenção. São linguagens muito próximas. Mas assim, eu particularmente, eu sempre gostei daquela lida com o texto de TV. É um texto que, digamos, é fácil, mas é uma coisa que é muito rápida. Você tem que estar ali, tem que estar acordado, porque é uma coisa que, se você perder 1 minuto, a outra emissora já pegou. E aí, qual que vai ter mais audiência? Por que o telejornalismo te atrai mais? Olha, desde pequeno, eu sempre quis, eu brincava muito de ser apresentador de TV, eu sempre gostei muito dessa lida com câmera, nunca tive problema com câmera, né? Mas assim, digamos que por essas razões, desde pequeno, você tem ali na sua cabeça, eu quero mexer com televisão, quero atuar na área de televisão, você acaba por levar isso para a sua vida, né? Foi digamos que a razão principal, vamos dizer assim. E à medida que nós vamos cursando as disciplinas na faculdade, a gente percebe o que nos atrai mais e o que deixa de nos atrair. Eu, por exemplo, na minha época de faculdade, eu não era muito chegado em jornal impresso. Não gostava muito daquele texto do impresso. Mas, pequeno detalhe, eu, professor de língua portuguesa. Então, tem uma coisa meio estranha aí, você gostar de língua portuguesa, mas não gostar de jornal impresso. Porque é a área do jornalismo que você tem aquele texto de maior tamanho, vamos dizer assim. Você tem a notícia, você tem a reportagem, você tem N gêneros textuais que você trabalha que são focados tanto na opinião quanto no argumento, né? O que me fez mudar? Depois de formado. A minha atuação na área na área da educação e o trato com aquele texto me transformou literalmente para gostar também de uma redação de impresso. No entanto, o meu foco sempre foi rádio e TV. Você considera que os programas jornalísticos precisam se modernizar? Com certeza, isso daí não tem nem dúvida, porque tudo bem, você tem programas aí que são muito modernos, você tem, um Caldeirão do Hulk que tem é muito bacana, é uma linguagem que te atrai muito, é algo que te atrai bastante, te chama atenção por muitos aspectos sociais, aspectos de entretenimento. Só que, por exemplo, assim, não é querendo julgar, não é querendo falar mal, mas nós temos ainda programas, principalmente do SBT, no caso do Silvio Santos, que eles seguem o famoso regimento antigo, né? Você está ali, você vai trabalhar na cabeça do povo, você tem um público exclusivo, certo? Vou jogar aviãozinho de dinheiro, joga um aviãozinho de dinheiro, né? Aí, por exemplo, eu brinco muito lá em casa, minha avó não é muito chegada no Silvio Santos, não, eu brinco muito com ela, assim, que é porque o avião de dinheiro não cai lá em casa, né? Mas, porque assim, querendo ou não, você tem essa atração sobre aquele regimento antigo ainda. O Silvio Santos, ele é um grande apresentador, um dos grandes nomes da TV brasileira, mas, no entanto, é um programa que, na minha opinião, no meu ver, precisa mudar. Talvez seja o principal. Tanto que, até mesmo porque o canal é dele, ou seja, né, ele faz o programa do jeito que ele quiser. No entanto, ele tem que pensar que o público mudou. Aquele público, tudo bem que assim, pelo que nós conseguimos assistir, né, daquele programa, a gente vê que é voltado para aquele público já assim mais velho, mais de terceira idade e tudo mais. Entretanto, deveria pensar também no alcance outros tipos de público, né? Detalhe, um público quase que majoritariamente feminino. Creio que não muda tanto o formato por ele estar acomodado já, né? Justamente, já está ali, literalmente o programa é dele, a TV é dele, né? Vamos lá, vou fazer do jeito que bem entender, né? Guilherme, quais programas você assiste na TV aberta? Olha, assim, me condenem, tá? Tem muito, né, com essa coisa, toda essa vivência política que nós estamos tendo na atualidade, né? Vou usar um termo, me perdoem. É Globo lixo, a emissora X está atraindo mais, a emissora... Não, a coisa não é assim. Mas assim, digamos que eu já tenho o hábito de assistir o Globo, eu sempre gostei muito da programação da Globo, certo? Globo News principalmente, que é uma coisa que já é muito voltada, assim, já é um público mais seleto, mais específico. E nós temos aí cultura, entretenimento, meio ambiente, esporte. Então nós temos aí várias ênfases com uma linguagem mais adequada. Só que é aquela coisa, não é todo mundo que tem acesso àquele canal. Mas digamos assim, que a Globo, os programas dela, a emissora Globo, ela tem uma tendência, uma facilidade em criar programas mais modernos e mais rápidos. Por exemplo, nós pegarmos aí o caso da quarentena, né? Eles construíram um programa, eles produziram um programa que em poucos dias. Pergunta se as outras emissoras conseguiram. Não estou defendendo o Globo, não é isso. Mas assim, por tendência, a Globo ela tem esse tato, essa facilidade na criação,
certo? É claro, eles têm todo um preparo dos jornalistas, dos apresentadores, de ator, até mesmo atores que atuam como apresentadores. Uma maior estrutura. Né? Exatamente. Aí assim, se nós pegarmos o viés mais jornalístico, digamos que o SBT ele já tem uma tendência mais neutra. A Globo ela defende, ultimamente tem defendido muito certos lados, a Record outros lados. A Band ela já tem uma tendência mais voltada para a economia, se nós pararmos para analisar, mas o SBT em termos jornalísticos nacionais, ele já é uma coisa mais neutra. Agora, no entanto, por uma questão já de assim, todo mundo lá em casa assiste Globo, eu cresci assistindo Globo, né? Então assim, eu gosto muito da programação da Globo, tá? Até mesmo de característica local. Até na área de esporte, que é o que eu mais acompanho, eu vejo que como agora saiu muito da Globo, eu vejo que nenhum consegue fazer como a Globo faz. Justamente. Estão tentando. A Band agora há pouco tempo ela fez uma contratação assim expressa de ex-jornalistas esportivos da Globo. Mas a Tec me prova o contrário. Você que assiste muito esporte também, eu tenho certeza que vai. Transmissão como a Fórmula 1. Não, você não tem nem dúvida. Nenhuma faz igual. A Record tentou, mas infelizmente, feliz ou infelizmente, ela não conseguiu. E sobre o programa que você apresenta, Goiás Bem no Enem, como surgiu a oportunidade de apresentar? Olha, primeiramente o programa Goiás Bem no Enem ele é digamos que uma parceria da Secretaria de Educação com a Secretaria de Comunicação do Estado, né? Eu sou professor da rede, certo? E aquela coisa, análise de currículo, certo? Fui indicado, analisaram o meu currículo, viu que eu tinha experiência na coisa, né? Viu que eu tinha aquela lida com televisão, fiz o teste, passei. E hoje sou um dos professores apresentadores, vamos dizer assim. Né? Estou lá até hoje, já estou lá há 2 anos. E agora, com esse período de pandemia, né, a coisa ficou muito mais acessível, vamos dizer assim. Porque ali agora, ou a gente ensina, ou a gente ensina. Né? Nós temos um público do estado inteiro nos assistindo. Ou seja, não são todas as pessoas que conseguiram ter esse acesso à internet, esse acesso fácil ao ensino remoto. Certo? Então assim, o programa surgiu a partir daí, né? E assim, é uma coisa muito boa, uma coisa que me chamou muita atenção, apesar de eu gostar muito de hard news, certo? Mas topei a ideia, vi que eu conseguiria transmitir aquela, né, de acordo com uma linguagem mais acessível para o público, né? Então eu uni uma coisa com a outra, né? Eu uni a minha experiência com a sala de aula com a experiência na área de televisão, rádio e televisão, né? Porque querendo ou não, você tem que ter uma boa locução, uma boa dicção naquela prática ali. E você falou que não é tão só a área, né, de apresentação, mas você se sente bem apresentando? Demais. Assim, minha área não seria o entretenimento em si, não seria essa coisa, né, voltada para a educação, mas os anos de experiência contam muito. E estou gostando muito e não penso em largar para cedo. Qual a sua expectativa em relação à apresentação de outros programas de TV? Olha, gostaria muito, esperando as oportunidades, né? Esperando os canais aí me chamarem, alguns professores aí, ex-professores me indicarem, né? Vamos ver o que a gente consegue. Mas estamos aí, né? Vamos entregar a velha entrega de currículo, o velho QI. E sobre o mercado de trabalho na atualidade, que dicas você pode dar para as pessoas que estão em busca de emprego? Olha, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos pelo jornalismo. Olha, jornalista, certo? Leia muito, escreva muito. Saiba reconhecer os 2 pontos. Saiba reconhecer o lado A e o lado B. O lado A até pode ter ótimo, mas o lado B também pode. Então saiba mediar. Adeque o seu texto. Se for o caso da televisão, lembre-se sempre que nós temos o casamento texto-imagem. Certo? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Só que essas 1000 palavras precisam se adequar àquela imagem. Certo? Quer seguir para a área de rádio? Mesma coisa, uma boa escrita. Todas as áreas do jornalismo, independente se for assessoria, impressa, até mesmo a questão do marketing em si. Escreva bem, saiba ler e escrever bem. Agora vamos lá. No jornalismo impresso, são textos maiores. Na assessoria de comunicação, você vai lidar com todas as áreas, né? Inclusive a produção gráfica, certo? Na internet é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito próxima do impresso, mas é uma coisa muito rápida, com uma velocidade muito maior. Certo? E agora, na atualidade, a gente também tem os veículos de comunicação inseridos na internet, tanto o rádio quanto a televisão. No caso do rádio, tem uma boa locução. É fundamental que você saiba interpretar a notícia, não é simplesmente você ler. Sabe interpretar a notícia, o mesmo caso para a TV. Certo? Você vai se aproximar do público, eu tenho certeza disso. E aquela coisa, modernize a sua apresentação, modernize a sua linguagem, mas também não abuse. No caso da educação, saiba que o seu aluno, você é quase o pai ou a mamãe do seu aluno. Certo? Você tem que saber
Você tem que saber lidar que aquele aluno pode passar por problemas psicológicos, ele pode ter um laudo médico que impede de fazer algumas coisas, ele pode ter um conhecimento limitado, ele pode ter um conhecimento que vai além, que é o caso dos conhecidos, digamos, nós antigamente conhecíamos como nerd, mas tem uma outra nomenclatura que são as crianças, os adolescentes tidos como superdotados, certo? Nós temos então N cabeças dentro da sala. Agora nós precisamos alcançar essas N cabeças dentro da sala de aula, certo? E nunca, jamais, nada vai mudar a presença do professor. Eu posso ter um ensino remoto, mas sem a presença do professor, nunca será a mesma coisa. O tato do dia a dia. Justamente, o dia a dia da sala de aula nunca muda. Né? Eu tenho inclusive uma prova viva, não preciso nem falar nessa turma aqui, que chegou a enfrentar essa diferença, né? Da presença na sala de aula para a presença fora da sala de aula, né, criatura? Gostou? Foi difícil? Você. É para você que eu estou perguntando, criatura. Nós estamos... Tô gostando muito não. Tá não, né? Por que será, né? Por que será? Mas é isso, pessoal. A gente brinca muito, mas isso é muito sério. A presença do professor nunca vai mudar, certo? É uma profissão desvalorizada? Infelizmente. Infelizmente, o sistema desvaloriza. Mas, no entanto, é a profissão mais gratificante que se tem. Imagina. Como se qualificar bem para uma vaga? Olha, no caso do jornalismo, ler bem, fazer seus contatos, certo? Porque é sempre bom você ter contatos, saber que você, em um processo de estágio, você está aprendendo, não é um trabalho, é um processo de aprendizado, certo? Então, o estágio, você tem que saber ouvir, saber aprender e saber errar também, certo? Porque é assim que você fortalece o seu conhecimento naquela área. E no caso da educação, você estudar sempre, jamais parar de estudar. Aliás, em todas as áreas, você jamais pare de estudar, certo? Porque é com aquilo ali, é com a sua formação, é com a sua experiência, até mesmo a sua experiência de vida, que você vai fazer a diferença. E antes de entrar no tema de política, eu queria saber da sua opinião sobre o serviço de streaming, a diferença do tradicional e o que você vê para os próximos anos sobre o serviço de streaming. Olha, tendência de mercado. Tendência de mercado. Eu acho que assim, quanto mais os dias se passarem, mais o streaming, né, essas técnicas do streaming, elas estarão mais vivas na lida do jornalismo e nas demais profissões. É um serviço mais fácil de Sim, usar. fácil de usar, mas você tem que ter o cuidado, né, porque nem todos sabem usar. Tem que ter o preparo. E como você vê o contexto político no Brasil atualmente? Olha, como jornalista, certo? Eu analiso os dois lados. Agora, como ser humano, vamos dizer assim, certo? Fora da profissão, certo? Me perdoe, tá um caos. Eu acho que assim, precisa passar ali por quase que uma repescagem, certo? Ver, tá errado, tem que fazer diferente, certo? Infelizmente, política é uma coisa que é muito séria, uma coisa que assim, o erro está no passado, o erro está literalmente na história, já começou errado lá, certo? E ao invés de mudar, ao invés de evoluir, infelizmente quase que está voltando no tempo, certo? E assim, partidárias, muitos partidos políticos, divergências de pensamento, e aí no final acaba que ocorrem os desvios, né? Entre outras coisas que nós vemos nesse lamaçal do cenário político que nós temos na atualidade. E em relação ao controle de pandemia do coronavírus, o que considera importante que seja feito pelos gestores da área da saúde e do governo? Primeiramente, conscientização. A gente tem que conscientizar a população que nós estamos vivendo um período de pandemia. A pandemia é uma coisa muito séria. Tem que ficar em casa? Tem que ficar em casa. Eu estou passando fome, está com dificuldade financeira. Sim, eu sei, estamos em tempos difíceis. Difíceis eu acho que para todos os lados, certo? Mas se você parar para analisar, começa pela conscientização. Eu acho que lá da escola mesmo, falar, galera, precisa ficar em casa, está acontecendo isso, mas aí já entra, a gente já vem no aspecto político. É a família que segue vamos dizer assim, o pensamento X, a família que segue o pensamento Y, politicamente falando. Então, assim, depende muito de nós mesmos, certo? Estamos em um período difícil, estamos em uma pandemia, precisamos mudar, precisamos nos policiarmos para aquilo, mas como a gente pode perceber, a coisa está solta, infelizmente está solta, né? Se não mudar, infelizmente a tendência é só a piorar. E como você vê a situação do respeito dos direitos das pessoas? Olha, direitos humanos aí, acho que está faltando, acho que o pessoal está esquecendo que existe direitos humanos, né? Porque não depende, eu tenho que me policiar, mas eu tenho que policiar o outro também, ou seja, por exemplo, vamos supor que eu esteja com o vírus,
né, o Covid aí e tudo mais. Vamos supor, eu estou aqui, certo? Eu contaminado, eu tenho uns 4, 5, 6 pessoas aqui comigo, certo? O simples fato de eu estar aqui, eu estarei contaminando as outras também, porque pensa, você elimina gotículas de saliva no ar, essa gotícula de saliva vai, sei lá, respingar no olho da pessoa, a pessoa vai, sei lá, respirar aquilo ali e tudo mais. E aí, como é que fica? Então, assim, tá faltando aí a pessoa pensar no direito não só dela, mas no direito do outro também. Tudo bem que assim, a gente tem casos extremos, temos pessoas que estão dentro de casa mesmo, eu mesmo, né, saindo para o extremamente necessário mesmo, eu sou grupo de risco, sou paciente crônico, né, tenho diabetes, então assim, eu estou vendo o meu, mas eu também estou vendo o direito do outro. Presenciamos isso, nós temos o exemplo aí do famoso ensino 30%, você tem alunos na escola e alunos em casa ao mesmo tempo, ok, que bom que está acontecendo, que bom que está dando certo, mas espera aí, mas e quem está ali, aquele professor que está dentro da sala de aula com o aluno? Você tem, vamos supor, uma turma de 40, você tem, sei lá, 15 alunos dentro de uma sala, 12 alunos dentro de uma sala, mas e aí, se um estiver contaminado? E em cada turno, né? Em cada turno, tem professor que trabalha cedo, à tarde, à noite na mesma escola, em outras escolas. Então, assim, tem toda uma logística que tem que ter. E está faltando o direito ali do outro, né? O respeito ao direito do outro, porque, tudo bem, preciso ganhar dinheiro, mas eu preciso reconhecer também que a coisa está séria. Eu posso, literalmente, sair de casa e não voltar mais. Com certeza. As minorias sofrem mais com a falta de cuidado com as políticas públicas, né? Justamente, políticas públicas precisando de uma atuação maior, né? A gente está precisando dar uma reformada em algumas leis, né, ditas políticas públicas aí, porque está complicada a situação. Nós não sabemos quem nós vamos atender primeiro, se é o individual de cada um, se é o empregado, né? Então, assim, tem uma logística que precisa ser mudada aí. Tá às claras para todos nós. Perfeito. Estamos aqui hoje com o professor e jornalista Guilherme Cruvinel, que trouxe informações importantes no campo da educação, televisão e jornalismo. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. Imagina, irmão. Obrigada, Guilherme, pelo ótimo bate-papo. Imagina, irmão. E vacina sim, vacina sempre, hein? Com certeza. Até mais. Galera, boa noite. Até a próxima quinta-feira com mais um Agora é Tarde. Boa noite, pessoal.